Imagina uma pequena cidade na Áustria, Amstetten. É um daqueles sítios que parecem, sabes, saídos de um postal. Ruas limpas, vizinhos que se conhecem, Uma tranquilidade quase fabricada. onde nada de mal parece poder acontecer. Exato. E é nesse cenário que, no verão de 1984, a normalidade se parte. Uma rapariga de 18 anos, a Elisabeth Fritzl, desaparece. Simplesmente evapora-se. A família, claro, fica em pânico. A polícia investiga, Mas não há nada. Nenhuma pista. É um beco sem saída. pois, e quando o caso parece que vai esfriar, Chega uma carta. semanas depois, A letra é da Elizabeth. e a carta diz que ela fugiu, que está bem, que se juntou a um grupo e para não a procurarem. Com uma ameaça. Se a procurarem, ela sai do país para sempre. E para a polícia, pronto, caso encerrado. Uma adolescente rebelde. Só que a verdade era infinitamente mais perversa e estava escondida muito, muito mais perto. Bem-vindo ao podcast O Vizinho do Lado. Hoje vamos desvendar uma história que se desenrolou durante 24 anos, debaixo do chão de uma casa aparentemente normal. Para perceber como é que isto foi possível, temos de olhar para a família Fritzl, antes de tudo. Josef, o pai. Engenheiro elétrico, um cidadão respeitável. Pelo menos para fora. Para fora, sim. Em casa, a dinâmica era de tirania. Controle absoluto sobre a mulher, a Rosemary, e os 7 filhos. Mas a história dele já tinha sinais preocupantes, não é? Tinha enormes sinais de alarme. Ele teve uma infância muito complicada, com abusos da parte da mãe, um pai ausente, o que não justifica nada, claro. Claro que não. Mas ajuda a pintar o retrato. E, mais importante, ele já tinha um registro criminal. E não era um registro qualquer. Nem pensar. Em 1967, ele foi condenado por violar uma enfermeira. Quer dizer, décadas antes de prender a própria filha, ele já era um predador violento. E como é que isso não o impediu de construir esta vida normal? Ele cumpriu uma pena curta e conseguiu que o registro fosse, de alguma forma, limpo. A polícia, na altura, descreveu-o como inteligente manipulador, um mestre das aparências. Pronto, um lobo em pele de cordeiro. E esse lobo virou-se contra a própria filha? Os abusos à Elizabeth começaram muito cedo. Aos 11 anos. E aos 18, a 28 de agosto de 1984, ele põe o plano final em marcha. Como é que ele a consegue levar para a cave? Com a maior das banalidades. Pediu-lhe ajuda. Disse que precisava de ajuda para montar uma porta na cave que ele estava a remodelar. Um pedido normal. Completamente normal. E foi uma armadilha. Assim que ela entrou, ele usou éter para a drogar e prendeu-a. O cativeiro começou com um pedido de ajuda numa tarefa doméstica. E logo a seguir, a construção da mentira, a carta. Aquilo foi um golpe de gênio do mal. Foi uma manipulação brilhante, no sentido mais perverso da palavra. Ao forçá-la a escrever, que tinha fugido para um culto, ele criou a narrativa perfeita. Apelava aos medos da época. Exato. Seitas, jovens rebeldes. Com essa carta, ele não só escondeu o crime, como se transformou na vítima. O pai de coração partido. Ele controlou a história desde o minuto 1. E todos acreditaram. Então, a mentira está montada. O mundo pensa que ela fugiu. Mas o que se passava lá embaixo? Aquilo não era uma cave normal, pois não? Não de todo. Era uma fortaleza subterrânea. Fritzl, com os conhecimentos de engenharia que tinha, começou a construí-la em 1978, 6 anos antes. 6 anos. Foi tudo premeditado. Totalmente. Ele construiu um anexo ilegal por baixo da casa, um bunker à prova de som, sem janelas, com uns 55 metros quadrados. E o acesso? Como é que ninguém via? Era quase impenetrável. A entrada estava escondida atrás de uma estante na oficina dele. E para chegar ao cativeiro, era preciso passar por 8 portas. 8. 8. E a última era uma porta de metal, reforçada com betão que pesava 300 quilos. Era controlada por um código eletrónico que só ele sabia. Meu Deus. As condições lá dentro deviam ser... Inumanas. Úmido, mofo, pouca ventilação. O teto tinha só 1,70 m de altura. Tambeixo. Sim. Um dos filhos que lá nasceu, ao crescer, era forçado a andar curvado. E durante 24 anos, a Elizabeth foi violada milhares de vezes. Desses abusos, nasceram 7 crianças. E é aqui que a crueldade atinge um nível que nem dá para compreender. O que é que ele fez com as crianças? Ele criou um sistema de 2 famílias. Uma em cima, à luz do dia, e outra em baixo, na escuridão. Como assim?
3 das crianças, a Lisa, a Mónica e o Alexander, foram levadas para o andar de cima quando eram bebés. Ele simplesmente aparecia em casa com um bebê e dizia à mulher que a Elizabeth o tinha deixado à porta. Espera. E a mulher dele, a Rosemary, acreditou que a filha aparecia, deixava um bebê e desaparecia outra vez. 3 vezes. É a pergunta que toda a gente fez. Para a mentira ser credível, ele forçava a Elizabeth a escrever cartas a acompanhar os bebés. Nessas cartas ela dizia que não podia cuidar deles. E os serviços sociais? Acreditaram? A investigação oficial concluiu que a Rosemary não sabia de nada. Se foi ingenuidade extrema ou uma negação psicológica para sobreviver, é difícil dizer. O facto é que eles criaram aqueles netos como se fossem filhos de acolhimento. Então havia 3 crianças a viver uma vida perfeitamente normal. Exato. Iam à escola, tinham amigos, festas de anos, brincavam no jardim por cima das cabeças da mãe e dos irmãos que estavam presos. Enquanto isso, na cave, Na cave, as outras 3 crianças, o Kerstin, o Stefan e o Félix, nunca tinham visto a luz do sol. O mundo deles eram aquelas paredes úmidas. A televisão era a única janela que tinham para um exterior que nem sabiam se era real. e houve uma 7ª criança, o Michael. Sim, ele nasceu com problemas respiratórios graves. Precisava de cuidados médicos, de uma incubadora. E o Fritzl. Não fez nada. Levar o bebê ao hospital significava expor o segredo. A Elizabeth implorou, mas ele deixou o bebê morrer nos braços dela ao fim de 3 dias. E o corpo. Ele pegou no corpo, levou-o lá para cima e incinerou-o na caldeira da casa. É um horror indescritível. E este segredo durou 8.516 dias. O que é que finalmente fez tudo ruir? A primeira peça de dominó foi a saúde da Kerstin, a filha mais velha da cave. Em abril de 2008, com 19 anos, ela adoeceu gravemente. Falência renal. Estava inconsciente. Elizabeth deve ter entrado em desespero absoluto. Total. Ela implorou ao pai para salvar a vida da filha. E pela primeira vez em 24 anos, o Fritzl ficou encurralado. Tinha uma escolha impossível. Exato. Ou deixava a Kerstin morrer na cave e arriscava que o corpo fosse descoberto um dia, ou levava-la a um hospital. Um risco gigante. Ele, talvez por excesso de confiança, escolheu o hospital. E foi aí que o mundo exterior começou a ver as rachas na história. Imediatamente, a aparência da jovem, pálida, dentes estragados, subnutrida, fez soar todos os alarmes no hospital. Os médicos perceberam logo que havia ali algo de muito, muito errado e alertaram a polícia. E a polícia, na altura, ainda não fazia ideia da cave. Nenhuma. Pensavam que era um caso estranho ligado a um culto, tal como Fritzl tinha planeado. Mas precisavam do historial médico da Kerstin, então fizeram um apelo na televisão. Pediram à mãe, à Elizabeth, para aparecer. Exato. Para ajudar a salvar a filha. Esse apelo foi a sentença de morte do segredo dele. A pressão tornou-se insuportável. E foi aí que ele cometeu o erro fatal. O último ato de arrogância. A 26 de abril de 2008, ele liberta a Elizabeth, o Stefan e o Félix da cave. Diz à mulher que a filha rebelde tinha finalmente voltado para casa. E leva a Elizabeth ao hospital. Sim. E no hospital, um médico atento reconhece-a e chama a polícia. As autoridades levam pai e filha para a esquadra. E mesmo aí ela não falou logo, pois não? Não, o controlo psicológico era demasiado forte. Ela repetia a história que ele a obrigou a decorar. A reviravolta deu-se quando um polícia lhe fez uma promessa. Que promessa? Nós garantimos que nunca mais terá de o ver. Está segura agora. Foi só isso. A garantia de que estaria livre dele para sempre. E nesse momento o Dick rebentou. A Elizabeth contou tudo. Os 24 anos de horror. Fritz foi preso nesse mesmo dia. Os testes de DNA confirmaram tudo, claro. E o julgamento? Que acusações é que ele enfrentou? Eram esmagadoras. Homicídio por negligência pela morte do bebê Michael, escravização, violação, incesto, coação, cárcere privado, um catálogo de crimes. E ele? Confessou logo? Não. Inicialmente declarou-se inocente das acusações mais graves. A arrogância dele. O ponto de viragem foi quando o tribunal exibiu o testemunho da Elizabeth. Ela não teve de o confrontar, pois não? Não. Para a poupar, ela gravou 11 horas de depoimento. E no julgamento obrigaram o Fritzl a ver, a ouvir a filha descrever todo o sofrimento. Foi aí que ele desmoronou. No dia seguinte, confessou tudo. A sentença foi prisão perpétua. Prisão perpétua a ser cumprida numa instituição psiquiátrica de alta segurança. E para as vítimas, o caso termina aí, na justiça? Mas a vida estava a começar. Como é que foi a adaptação?
Um processo incrivelmente complexo. As crianças da cave tiveram de aprender coisas básicas: sentir o sol, ver a lua, andar na relva sem ter ataques de pânico. E este de cima? Este de cima tiveram de lidar com a verdade: que o avô era o pai, a tia desaparecida era a mãe, que a vida deles era uma mentira. Foi-lhes dada uma nova identidade a todos, para os protegerem. E a casa? O local do crime? A cave foi preenchida com betão em 2013, para selar aquele mal para sempre. Anos mais tarde, a casa foi vendida e transformada em apartamentos. E o José Fritzl hoje? Tem mais de 88 anos, sofre de demência. Os advogados dele têm pedido a sua libertação para um lar de idosos, a dizer que ele já não é um perigo. Uma ideia assustadora. E que o tribunal, para já, tem recusado. Mas isto deixa-nos com uma pergunta final, que é talvez a mais perturbadora. Esta não é só a história de um monstro, é a de um segredo guardado em plena luz do dia, numa cidade pequena, com inquilinos na mesma casa. Como é que ninguém, durante 24 anos, viu nada? Exato. Como é que ninguém suspeitou? Mostra-nos que os maiores horrores podem estar escondidos, não num sítio isolado, mas atrás da fachada da normalidade, na casa do vizinho do lado. Obrigado por ouvir. Até ao próximo episódio.